Família Tricolor, Flusão venceu mais uma. Mas ao meu ver, melhor do que a vitória foi a forma de como ela foi obtida. Show de Martinelli e requintes de crueldades do mini maestro. Eu quero muito conversar sobre isso com vocês, mas teve algumas coisas que vamos corrigir devagarinho. Alguns conselhos ao nosso Zubeldia, até porque só conselhos, ensinar, não posso ensinar nada a ele. Inclusive, vem recorde por aí, eu vou contar tudinho pra vocês. Vem comigo, família, vem comigo. Diga lá, mano velho, mais uma vez agradeço o abençoado carinho da presença de vocês. É sempre muito bom tê-los por aqui. E eu já convido a chegar, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, dá aquela moral pra gente. Tudo 0800. Galera, muito obrigado por esse carinho. Obrigado mesmo, ok? E família, já vamos falar de coisa boa, né? Que vitória gostosa. E aí, o que tu achou? Gostou? Eu quero enaltecer para vocês a qualidade do esquema tático. Nós passamos o meado de 2024 sofrendo com as retrancas, com a covardia do Retranca Menezes. Depois sofremos com o descaso de Renato Preguiça, que no Mundial botou o time retrancado e tal. Eu acho que podia fazer melhor, faltou coragem, mas tudo bem. Fez excelente. Isso é opinião minha, mas fez um bom trabalho. Mas o que mais me irrita foi depois do Mundial o cara ter largado o time de mão. E o que mais me incomodava do Renato Preguiça, quando o time ia bem, o mérito é dele. Quando o time dava mole, ele nunca tinha culpa. A culpa era dos jogadores, lembram? Lembram? Inclusive eu fiz até vídeo falando que ele ia perder o elenco. Zubeldia chegou, cara. Ele demorou a acertar a zaga, demorou a acertar o meio e demorou para acertar o ataque. Mas acertou, e o que nós vimos ontem foi uma aula de esquema tático. O Fluminense, mesmo com um a menos, conseguiu segurar o Botafogo e tivemos muito perigos de gol. Nós poderíamos ter definido a partida. Nós levamos muito perigo de gol ao Botafogo. Nós poderíamos ter definido a partida. Mas, paciência, uma coisa de cada vez. Ficou gol pro Bangu no próximo jogo. Inclusive, o Fluminense tem um recorde, rapaz, se eu não me engano, eu vou confirmar isso para vocês, são um recorde de 16 vitórias seguidas em casa. E nós já temos 15 agora. Venceu o Bangu e a gente iguala ao recorde. Isso tudo é trabalho maravilhoso do Zubeldia, cara. Trabalho consistente, onde ontem, mesmo com um a menos, como eu falei para vocês, nós não tomamos sufoco do Botafogo. O time foi muito bem ontem. Ok? Eu apenas ali, eu acho que ele demorou um pouquinho a mexer. Ele viu bem a substituição do Samuel Xavier pelo Guga. Lá na frente eu vou falar sobre Samuel Xavier. Tá? E viu bem a entrada do Arana no meio campo, no lugar do Acosta. E para quem estranhou, Arana e René junto, o Arana já fez esse papel várias vezes pelo Atlético Mineiro. Ok? Então não é novidade. Não é novidade. E Arana foi bem. Foi bem. O nosso time foi muito forte. Foi uma compactação que não deu brecha para o Botafogo. Nós jogamos muito. Cara, eu estou aqui empolgado com a forma tática que nós jogamos. Gostei muito do que vi. Porém, nem tudo são flores. E eu vou fazer uma observação sobre Zubeldia ao final desse vídeo, ok? Quero fazer observações pontuais. Não é crítica, galera. Não é crítica, ok? Observações pontuais. Mas vamos lá. Já falei do craque fora do campo. Agora vamos falar do craque dentro do campo. Rapaz, que partida maravilhosa. As duas laterais foram muito fortes. Foram muito fortes. Tanto Samuel Xavier como o René. Inclusive, para quem achava que o Arana ia tomar a vaga fácil do René, rapaz, tá um angu de caroço. René tá jogando muita bola. Cara, que subida de produção do René.
O ano passado já fez um bom ano, mas esse ano ele está se superando demais. Está jogando muito, Renê. Ok? Nós temos também o Bernal. Bernal é nítida. A subida de produção do Bernal é nítida. E eu já aviso, quanto mais sequência para o Bernal, mais ele vai desenvolver o futebol dele. E reafirmo que vai ser difícil. Assim como o Arana, o Hércules retomar a posição dele, eu acho que vai ser difícil. Ok? Inclusive eu cheguei pro Bernal e falei, Bernal, tamo juntão com o Flusão? E Bernal me respondeu isso aí, ó. Tamo junto. Ah, moleque, garoto Bernal, tá soltinho, soltinho. Tem muito talento esse garoto, muito talento, tá jogando demais. Jogando demais. Outro que tá jogando demais, mas com requinte de crueldade, é a versão de bolso do Ganso. Já viu a versão de bolso do Ganso? Antigamente as pessoas tinham livro grande, aí quando eles não queriam ir para a rua aquele livro grande, eles compravam a versão menor. Era a versão de bolso. Então nós podemos falar que o Acosta é a versão de bolso do Ganso. Genialidade, tranquilidade. Aquele chapeuzinho no goleiro ali, rapaz, no lance do gol, me lembrou até aquele chapéu do Ganso no centroavante do Botafogo, lembra? Ele ficou desesperado, sem pai e sem mãe. Me lembrou até aquele chapeuzinho, cara. Parece que é cria, meu Deus do céu. Mas o discípulo do Ganso, nosso garoto Acosta, jogando demais. Inteligência, raciocínio rápido. Rápido. Passos precisos. O primeiro tempo não foi tão bem, mas segundo tempo ele só não jogou mais do que um garoto chamado Martinelli. Rapaz, o Martinelli está jogando muito. E se chegar alguma proposta em relação a Martinelli, já rasga e não deixa nem chegar perto. Martinelli é para ter o contrato renovado por mais 30 anos. O que esse garoto está jogando é absurdo, cara. É absurdo. Ele vai fazer a saída de bola, ele vai lá ajudar na marcação, vai ajudar no desenrolar da jogada. Chega no meio campo, ele é o primeiro a dar o bote. Quando rouba a bola, dá o passe quebrando linhas. E quando chega na frente, ainda finaliza e dá trabalho. Se você reparar, o gol do Acosta, JK dá-lhe uma pancada para o goleiro faz uma defesa belíssima. Martinelli tá lá na frente, dá-lhe a outra pancada, o goleiro solta e sai o requinte de crueldade do Acosta. Inclusive, família, fazer aqui um salve pro nosso JK. Eu vejo muita gente falando até que ele foi displicente, ele perdeu o gol de cara, que aquilo não se perde. Família, fica chateado não. Mas quando eu falo assim, ó, cara, tem que ter a noção de bola. Pro torcedor falar, tem todo o direito. Já falei pra vocês, se o torcedor não tiver agredindo, não tiver quebrando, o direito é todo do torcedor. Agora, por quem tá aqui fora formando opinião, tem que ter um pouco mais de noção do que fala, galera. Construtivo, não estou reclamando de ninguém não, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, aquela bola ali, em momento algum, ela ficou à feição pro JK finalizar. Quando ouço falar que o JK se assustou com a bola, ele não se assustou com a bola. Ele estava ali ansioso para a bola não subir tanto, para quando quicar, não tomar tanta altura. Aquela bola ali foi difícil demais de finalizar. Difícil demais. Porque a bola quicou e subia a altura dele, acima da cintura dele. Repara como é que a bola quicava alto demais. Ele não teve tempo, por isso que ele tentou só encostar e a bola foi por cima. Ele teve que levantar o corpo para poder bater na bola. Aquilo ali é difícil. Não é fácil. Entendeu? Mas o JK jogou demais também. Pressionou, fez pivô, criou o lance do gol. Ok? Jogou demais. Mas voltando a Martinelli, cara, que absurdo é o futebol do Martinelli. Ele consegue aliar futebol à humildade. Ele joga demais. E ontem, eu acho que ele confirmou a convocação dele para a Copa do Mundo. Porque o que ele jogou ontem, e o Ancelotti estava no Maracanã, só espero que o Ancelotti não estrague o garoto. Só espero isso. Joga demais, está jogando muito. Na minha concepção, o Martinelli é seleção nele. Sem sombra de dúvida.
seleção nele. Mas quero saber a tua opinião. Agora, para finalizar, lembra que eu falei que tinha algumas observações a fazer o Zubeldia? Primeira observação, o time nas substituições. Às vezes ele está deixando passar um pouquinho. E isso pode ser crucial. Mas não é crítica, pelo amor de Deus, ok? Isso é alerta, observação. Segunda observação, ele tem que travar Canóbio. Tem que dar um esporro na encolha. Alô, Canóbio, você é o guerreiro da raça. Você é o deus da raça tricolor. Só que não pode confundir raça com agressividade. Ali você foi botar o braço para empurrar, mas o jogador abaixinho pegou no rosto. Beleza. Foi expulso, complicou o time. Graças a Deus, o esquema tático e a dedicação dos jogadores em exercer o esquema tático contornou a situação. Mas isso pode ser prejudicial para você e para a equipe. Tem que chamar a atenção do Canóbio quanto a isso, ok? Outro que tem que ser chamado a atenção, e isso só o Zubeldia pode fazer, é Samuel Xavier. Tá jogando demais, capitão, mas está destemperado. Está destemperado. Tem que se impor mais, mas de uma forma mais inteligente. A abordagem ao árbitro não pode ser como uma criança reclamando para a mãe do coleguinha que brigou com ele. Ah, mas foi ele que me bateu. Não sei. Ele parte de uma forma muito estranha. E isso acaba causando a antipatia dos árbitros. Mesmo para um árbitro ruim igual aquele, que apitou horrível, prejudicou o Fluminense demais no primeiro tempo, picotou o jogo, atrapalhou demais o Fluminense. Era só respirar perto do Botafogo que era falta. Mas isso não justifica a forma de atuar dentro de campo, disciplinamente falando, do Samuel Xavier. Ele é o capitão agora. É ele que tem que dar o exemplo. Pô. Ele tem que ter essa postura, tem que ter essa moral. Reclama, mas com ênfase. Menos gestos, não está na quinta série, pô. Porque aí você vai cair na antipatia do árbitro, daqui a pouco tomar um vermelho não custa. Aí vai fazer igual o Canóbio, corre o risco de prejudicar ele e de prejudicar o clube. Ok? E para finalizar minhas observações, rapaz, o Freitas ontem jogou demais, foi muito bem, tanto o Freitas como o James jogaram demais. Só que o Freitas tem um problema muito sério com concentração. E Zubeldia tem que apertar esse cara. Qual cidadão em sã consciência que ganhando o jogo de 1-0 vai querer dar um drible na zaga aos 44 do segundo tempo? O Freitas, na época de criança, era aqueles peladeiros que só queria ficar com a bola. Prendia a bola e não dava para ninguém. Porque o que ele faz ali é bizarro. Ele pode comprometer toda a atuação dele e pode comprometer a equipe. Ele tem que parar com isso. Tem que ser chamado na chincha pelo Zubeldia, cara. A comissão técnica tem que apertar ele. Ele jogou demais, decisivo, salvou muita bola. Foi bem, cara. Só que as benfeituras que ele faz acaba passando despercebido por causa de erro tolo como esse no final. E o que parecia ser algo tão azarado por lado dele, acabou sendo alívio. Porque ele perdeu uma bola desnecessária. Porra, ele é construtor, não tem quem tocar, dá um bico na bandeirinha de corno do adversário e dane-se, pô. E dane-se. Mas não, ele quis forçar a barra. Eu entendi o que ele quis fazer. Ele quis virar o jogo para a direita que estava livre. Só que para fazer aquilo, ele é canhoto, ele não é destro. A bola ia ficar muito perto do adversário como ficou. E o cara roubou. Ele teve que ir lá fazer a falta para se redimir. E quase que ele não se redime, porque o cara acertou a trave. A bola não entrou porque o sobrenatural de Almeida tirou. Então, o Freitas precisa ser chamado a atenção por isso. E depois, rolou uma situação que, para mim, eu não posso afirmar, porque eu não tenho certeza. Ok? Mas aparentemente ele estava discutindo com o torcedor na arquibancada, na saída de campo. Se ele fez isso, aí ele tem que tomar esporro dobrado.
Porque na época que eu jogava, o nome disso é cabaçada. Tá sendo jogador cabaço. Mostra que ele tem pouca idade e pouco cérebro. Não se discute com torcida, porra. Torcida é elogio. Você ouve, mas não se empolga. Quando é vaia, você ouve, mas também não se desespera. Não se discute com torcedor, porra. Principalmente dentro do estádio. Isso é beabá do profissional de futebol, porra. É bizonho. Ele não vai ganhar em nada com isso. Ele não vai conseguir ter nada de positivo com isso. Então, zagueirão, ouça as broncas do Zubeldia, que ele tá mais do que certo. E Zubeldia, aperta esses 3. Porque tu teve muito trabalho para botar a equipe como ela tá agora. E não pode ser coisas bobas, infantis, que bote tudo por água abaixo, ok? Família, mas essa é a minha opinião, quero saber a opinião de vocês, ok? Desde já agradeço o acompanhamento até o final do vídeo. Não se esqueça, antes de ir embora, deixa o like. E tamo juntão. Tamo junto, família Tricolor. Lealdade Tricolor, sempre. Valeu? Até a próxima. E a gente se vê por aí, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco, especial sobre a diretoria. Até daqui a pouco.